Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. Cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem, na prática, explicar conceitos acadêmicos da teoria. E falando em teoria, o nosso tema hoje é persistência na inovação de produtos e ou serviços. E, para tanto, a história que eu vou contar vai se referir à criação dos chamados rodízios de pizza em São Paulo. Mas primeiro vamos falar um pouco sobre conceitos. Não confunda persistência com teimosia, porque a teimosia poderia ser explicada como a persistência no erro. E não é, obviamente, isso que se quer. O que persistência não deve ser? Em resumo, para fazer um jogo de palavras, eu diria que seria a atitude de nós insistirmos com as mesmas estratégias para atingir outros resultados. Isso não é persistência, ou não deve ser. A melhor definição seria o inverso disso, ou seja, nós insistimos em outras estratégias para atingir os mesmos resultados. Isso sim seria uma visão correta sobre o que é persistência. Existem também alguns outros aspectos relacionados às pessoas persistentes, os empreendedores de negócios, no caso. Para tanto, é importante lembrar que o perfil de um empreendedor tem que se ajustar ao perfil da atividade de negócios e não o contrário, porque senão nós nos tornaríamos verdadeiros elefantes no ambiente corporativo. Nós não vamos caber dentro do negócio que não se ajuste à nossa própria atividade e o nosso próprio perfil pessoal. Vamos falar na nossa história de hoje sobre este empreendedor que foi, sem dúvida, alguém muito persistente. Ele foi o criador dos chamados rodízios de pizza. O nome dele, Sérgio Della Croce, que na época, em 1975, já tinha 41 anos de idade, trabalhava há 22 anos com seu pai numa cantina na zona leste de São Paulo. Seu pai morreu, ele herdou o negócio. E era um negócio que ia muito bem. A cantina tinha uma clientela fidelizada que sustentaria ele certamente pelo resto da vida de forma confortável. Mas o Sérgio não tinha esse tipo de expectativa com relação ao futuro. Ele queria começar tudo do zero. E, por conta disso, ele vende a cantina e, com o capital que ele obtém, ele começa um planejamento do que ele poderia fazer com esse capital em termos de investimento em um novo negócio. Isso também é um aprendizado importante para um jovem empreendedor que queira começar uma atividade por conta própria. Esse é o primeiro passo. Tente escrever, tente anotar, tente registrar as suas ideias relacionadas a você mesmo. Como é que você se vê? Qual é o seu perfil de empreendedor potencial? O Sérgio escreveu o que ele chamou de os seus 10 mandamentos, ou seja, 10 regrinhas que ele queria impor a si próprio para desenvolver qualquer tipo de atividade de negócios que ele futuramente colocasse em prática. Um desses 10 mandamentos, que eu acho que talvez seja o mais interessante, o mais importante, foi justamente voltado à persistência, onde ele dizia para si mesmo que ele iria insistir na ideia de não abrir mão de uma exigência que seria a de que qualquer atividade de negócios que aparecesse para ele desenvolver teria que combinar com a sua vocação em termos de negócios. E assim ele fez. Logo em seguida, ele montou o seu primeiro negócio que iria se transformar numa rede de restaurantes, claro, porque era a experiência anterior dele, mas uma rede diferenciada. A partir de 1975, ele cria uma primeira loja que depois se transformaria realmente numa rede de lanchonetes especializadas em comida árabe aqui em São Paulo. E teve, desde o começo, um grande sucesso. Esse é o Grupo Sérgio. Os mais velhos, com certeza, vão se lembrar dele, né? O grupo
assim denominado por conta do nome dele, Sérgio Delacroce, fez história aqui em São Paulo no ramo de restaurantes. Mas é importante nós entendermos que ele chegou a isso através de persistência muito grande. Logo depois de ele ter chegado a 20 unidades, 21 especificamente, nesse ramo, né, servindo comida árabe, ele resolveu diversificar. E aí nós vamos ver que a persistência dele foi ainda maior. Ele tinha uma ideia na cabeça. A ideia era fazer uma coisa assim: criar uma pizzaria e, quem sabe, depois outras, onde ele pudesse servir um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Pizzarias em São Paulo, a gente sabe que existem com sucesso há muito tempo, mas ele queria criar uma pizzaria diferenciada. E a ideia dele foi ousada, mas ele acabou colocando em prática. Em 1977, ele começou um projeto para inaugurar pelo menos uma das futuras pizzarias que ele pretendia ter, onde ele serviria mais de 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Só que haviam dois problemas importantes a serem resolvidos já na etapa de planejamento, e ele procurou fazer isso antes de abrir as portas. O primeiro problema pode ser observado numa imagem como essa. Nós estamos vendo aqui a área de produção das pizzas, né? Um forno a lenha e os cozinheiros, os pizzaiolos ali trabalhando. Só que, numa pizzaria convencional, eles estariam produzindo pizzas para 40, 50 pessoas ao mesmo tempo. Nesse caso, eles teriam que produzir pizzas para centenas de pessoas que seriam servidas ao mesmo tempo. Como resolver isso? Essa vai ser a primeira grande dúvida que se terá sobre que caminho tomar. Foi assim que Sérgio Delacroce viu essa primeira dificuldade. A segunda, ou o segundo problema, seria uma questão logística, ou seja, como é que nós vamos fazer aqui para entregar essas pizzas para cerca de 1.000 clientes ou mais ao mesmo tempo? Essa talvez seja a dificuldade maior, ou foi na época. Como é que ele fez para resolver essas duas questões? Bem, a primeira delas, relacionada à produção, ele simplesmente, de forma muito atrevida, muito ousada, resolveu implementar dentro da pizzaria que ele ainda não tinha aberto, mas estava fazendo testes com seus empregados, a portas fechadas, implementar um modelo de linha de montagem como se fosse uma indústria, como se fosse uma fábrica de pizzas. Todos os processos sequenciais como se fosse uma montadora de aparelhos eletroeletrônicos ou de automóveis, ou o que quer que seja. E fez, depois de testar várias vezes, obteve resultado. Mas ainda restava uma outra questão para ser resolvida, mais difícil, mais importante, que era a logística. Como fazer para entregar essas pizzas nas mesas de forma rápida e eficiente, sem que essas pizzas chegassem frias, sem que essas pizzas chegassem de forma equivocada para quem as pediu. A ideia que ele teve, naturalmente, fazendo um benchmarking, lembrando, benchmarking é a observação que se faz sobre experiências que outros já tiveram sobre os mesmos problemas, ele aprendeu com as churrascarias aqui em São Paulo e implementou um sistema de rodízio de pizzas. Claro que isso estava relacionado à ideia de que as pizzas não seriam solicitadas pelos clientes, ao contrário, ele definiria quais os únicos sabores que seriam servidos e, ao invés do cliente consultar um cardápio, o cliente escolhe na própria bandeja que o garçom leva até a mesa. Hoje parece ser uma coisa tão comum, mas na época foi altamente inovadora. A persistência dele na busca dessa inovação é que fez com que os resultados pudessem ser alcançados com eficiência. Essa foi a primeira das pizzarias inauguradas por ele. Na verdade, essa foi a única que realmente atendeu mais de 1.000 pessoas. Depois, evidentemente, não havia mercado para uma porção de pizzarias desse porte. Mas essa aqui foi uma espécie de vitrine e ele teve, desde o início, essa intenção. O que ele queria era captar o interesse de investidores. Ou seja, se essa pizzaria desse bom resultado, alguns capitalistas queriam ser sócios dele em outras pizzarias. E foi a projeção do nome Grupo Sérgio, que estampada na fachada dessa pizzaria, fez com que ela se transformasse num sucesso imenso.
Na verdade, ele não precisou fazer nenhum tipo de propaganda. O que aconteceu efetivamente foi que, com isso, gerou-se um processo de publicidade, virou notícia jornalística. Os jornais começaram a falar sobre essa nova experiência, sobre filas imensas que se formavam, embora ele tivesse lá a capacidade de atender ao mesmo tempo mais de 1.000 pessoas. O fator novidade, evidentemente, foi o que mais chamou a atenção desses clientes reais e ou potenciais, a tal ponto que o sucesso foi tão estrondoso que os resultados numéricos em termos de atendimento de pessoas acabaram indo parar no almanaque Guinness de recordes mundiais e estão lá até hoje. Essa pizzaria, inaugurada na Radial Leste, bairro daqui, uma rua de um bairro da Zona Leste de São Paulo, ainda consta como o maior restaurante do mundo em termos de número de pessoas atendidas ao mesmo tempo. Não é pouca coisa. O objetivo principal, isso que é importante a gente deixar claro, não era criar-se outras pizzarias assim, não haveria espaço nem mercado para isso, mas sim difundir o nome Grupo Sérgio para interesse de futuros investidores capitalistas. E ele conseguiu. Algum tempo depois, acreditem vocês, ele chegou a ter mais de 50 pizzarias com o nome, com a marca Grupo Sérgio em São Paulo. Claro que todas as outras de porte convencional. Essa foi uma espécie de experiência piloto que deu certo. Agora, vamos chegar a um ponto importante dessa nossa narrativa, que vai ser o seguinte. Aqui nós temos o Sérgio flagrado no momento em que ele colocava literalmente a mão na massa, ele tinha esse hábito, realmente ele participava do processo de montagem das pizzas e nós vamos ver que todo o desenvolvimento posterior de novas soluções que ele vai procurar dar de forma persistente a essa atividade vão começar a partir da experiência da primeira pizzaria. Vou colocar uma questão aqui para vocês e a minha proposta é que em casa vocês reflitam sobre o seguinte. Se você estivesse no início dos anos 1980 e encarnasse o personagem do Sérgio Dellacroce, estivesse no lugar dele, com esta situação, com esse cenário, o desafio para você será o seguinte. Responda essa pergunta. Nosso assunto, evidentemente, por ser persistência, a pergunta está fortemente relacionada a esse tema. Como você faria para persistir em inovações, mas, importante, com outras estratégias que não essas que vocês viram até agora, mas focando os mesmos resultados. Quais são os mesmos resultados? Lembra que eu disse a vocês sobre os 10 mandamentos do Sérgio? Tudo o que ele pretendeu fazer, embora usando outras estratégias, daqui para frente estava sempre voltado à obtenção dos mesmos resultados, ou seja, se encaixar naqueles 10 mandamentos, que eram coisas do tipo só vender refeições a preços baixos, trabalhar com custos de produção e de operação baixos também, não inventar novidades que não estivessem no hábito de consumo alimentar dos paulistanos, não trabalhar com nenhum tipo de inovação que não fosse relacionada a alimentos em si, enfim, tudo que se pretendeu manter em termos de mesmos resultados, ele manteve, mas ele adotou outras estratégias. Quais você adotaria? Enquanto você pensa em casa e tenta resolver esse dilema, eu trouxe para vocês hoje um convidado que eu vou apresentar a vocês, que é um estudante de administração da PUC São Paulo, que é o Anderson Luiz Salomão. O Anderson vai nos ajudar a tentar resolver essa questão. Anderson, deu para entender bem o que aconteceu até aqui. Então, o importante é que a gente foque, primeiro, atitudes persistentes, mas voltadas ao que está ali. Quer dizer, criação de estratégias diferentes dessas que ele, Sérgio, adotou, mas que foquem sempre aqueles mesmos resultados, aqueles 10 mandamentos, aquela forma de se atuar num mercado voltado principalmente a pessoas que buscam produtos com preços mais baratos. Você agora é o Sérgio Dellacroce, você está nos anos 1980. O que você acha que deve ser feito? Eu utilizaria toda essa propaganda, essa publicidade que ele ganhou em torno do negócio e pensaria na ideia de franchise mesmo.
usar franchise porque ele montou uma linha de montagem específica para esse tipo de segmento, de serviços, que não existia até então, e por ser o pioneiro ele consegue ter um conhecimento maior em cima do negócio dele, e trazendo franchise ele conseguiria expandir não só para o ramo de pizza, eu acredito com outros tipos de produtos também, Claro. para a marca dele. Muito bem. Você colocou de forma bem diferenciada a estratégia que seria adotada. É outra. Até agora não se falou em franchising. Você está falando, vamos imaginar até que ponto isso poderia ser vantajoso. Em primeiro lugar, para ajudar as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, embora muitos já saibam, né, dá para a gente uma visão bem superficial sobre o que você entende como um processo de franchising ou franquia de marca, né? Quando temos um negócio e ele é factível de expansão, a gente cria uma metodologia de trabalho, de dinâmica de trabalho, onde ela pode ser reproduzida em outros ambientes, por exemplo, no interior de São Paulo, em outros estados, sempre respeitando a particularidade de cada perfil de público. Então, por exemplo, ele poderia montar no sul uma franchise ligado a carnes, que é algo que se tem lá. E no Nordeste, por causa do clima, poderia se pensar em sorvetes, em algo do tipo, mas mantendo a mesma estrutura de produção, de custo baixo, como era o pensamento dele. Acredito que seria dessa forma. Você analisou bem, né? Porque nós estamos diversificando, mas nos mantendo num grande mercado de alimentos, né? Alimentos. E você, ao citar essas experiências regionais, né? Você está falando sobre preservar os costumes regionais, né? Então, se o gaúcho faz questão de comer um bom churrasco, é churrasco que nós vamos oferecer para ele, não tem dúvida nenhuma, né? Então, o franchising realmente poderia ser um bom modelo. Agora, o que você acha que muda para um empresário, um empreendedor, a partir do momento que ele deixa de ele próprio operar as suas lojas e passa a gerenciar um processo de franchising? O que ele ganha com relação a essa mudança, digamos? A expansão do negócio em si, outras pessoas trabalhando no dia a dia, você acaba tendo novas ideias também, de melhoras de processo. Isso ajuda muito a você economizar no seu negócio em si e expandir as ideias de todo o processo construtivo que você tem no seu negócio. Não focando só nele, colocando a mão na massa, como você mostrou aqui, é importante, mas expandindo essa cadeia, ele consegue também trazer novas possibilidades para o negócio dele. Muito bom. Você sabe que num contrato de franchising existem duas figuras jurídicas, né? A figura do franchisor ou franqueador, que seria ele, é o dono da marca, e a figura do franchisee, ou franqueado, que é aquele interessado em operar com o nome Grupo Sérgio, etc. Você falou num aspecto de vantagens que se teria como franchisor, ele. Agora, pensando com a cabeça do franchisee, do franqueado, quais seriam as vantagens de um franqueado se interessar em usar um nome como Grupo Sérgio, ao invés de criar ele próprio um negócio com uma marca desenvolvida a partir do nada? Quais seriam as vantagens? É que tudo depende do quão grande é o franqueador. Se eu monto um mesmo negócio agora, em cima de uma rede que já é grande, seria muito mais difícil eu conseguir alcançar o mesmo nível de negócio que a franquia já me traria. Eu posso ter novas ideias, posso me diferenciar, posso, mas é mais difícil eu conseguir isso a longo prazo, a curto prazo, do que eu me afiliar ao franqueador e já conseguir ter um rendimento muito maior em pouco tempo. E, ao meu ver, também tem um lado de todo o trabalho que foi feito pelo franqueador de criar o mercado, de conseguir se estruturar no mercado. Acho que isso é um diferencial também. Excelente, muito bem colocado por você. Para quem não sabe, você certamente sabe,
Mais de 60% dos negócios de comércio no mundo são feitos através de franchising. Quer dizer, é uma experiência já de grande sucesso no mundo. É que muitas vezes o cliente, ao entrar numa loja, num ponto comercial, ele nem percebe que aquilo é uma franquia de marca, né? Mas ela está muito presente no dia a dia de muitas empresas ao redor do mundo e perante nós clientes, de forma geral, de uma maneira pouco percebida. Okay? Muito bom. Olha, agradeço muito a sua participação, foi muito boa e agora nós vamos ver como é que efetivamente o Sérgio fez para desenvolver outras estratégias para alcançar os mesmos resultados. Por enquanto eu vou me despedir de você. Obrigado pela sua participação, Anderson. E para você que está em casa agora, eu vou mostrar como foi que ele, o Sérgio, o empreendedor, se posicionou para desenvolver soluções para esse desafio estratégico. A primeira estratégia dele, evidentemente, foi exatamente aquela que o Anderson colocou muito bem, é o caminho natural, franchising. Se houver necessidade de se colocar alguma conceituação simplificada sobre o que significa franchising ou franquia de marca, a gente poderia usar uma expressão que não é muito correta, mas só por aspecto didático, a gente poderia dizer que é um processo de aluguel, de locação de uma marca e também do método de trabalho usado por uma determinada empresa de sucesso e entregue para terceiros que queiram operar com essa mesma marca de sucesso. Efetivamente, esse modelo foi implementado de imediato e com resultados muito bons. Mas o mais importante aconteceu logo depois. A partir da experiência de franchising, o Sérgio resolveu passar para um segundo tipo de estratégia complementar ao primeiro, que foi o de desenvolvimento de novos negócios, sempre usando, é claro, o franchising. E foi assim que, com capital de terceiros e interesse de outros investidores que procuravam por ele para que ele desenvolvesse projetos de negócios, para que ele implementasse e eventualmente até gerenciasse essa mudança, ele começou a criar novos negócios, né? Por exemplo, voltando agora ao mercado de comida árabe, nós sabemos que em São Paulo alguns tipos de culinária têm uma tradição muito forte e o consumo nem precisa ser turbinado por desenvolvimento publicitário, porque não é necessário ensinar o paulistano a gostar de comida italiana, nem mesmo de comida árabe, nem mesmo de churrasco ou de pizzas e assim por diante. Ele sempre procurou atuar como sendo um dos seus 10 mandamentos em coisas que já existissem nos hábitos culinários, nos hábitos gastronômicos do paulistano. A ideia dele de investir em redes de lojas que vendessem comida árabe continuou por interesse de alguns capitalistas que o procuraram para que isso fosse criado, acabou gerando, entre outros, a criação de uma rede chamada Esfirra Chique. Certamente muitas pessoas mais velhas vão lembrar claramente dessa rede, embora ainda existam algumas lojas funcionando, mas tudo começou no ano de 1990. O foco do modelo Esfirra Chique era mais loja de rua e voltada a pessoas preocupadas em ter os menores preços possíveis e imagináveis, ou seja, uma cultura popular na gastronomia de comida árabe vendida fora de shoppings. O resultado foi extremamente bom durante vários anos. Dentro dessa segunda estratégia de criação de novos negócios, um outro modelo criado por ele também, com resultado extremamente positivo, foi esse aqui, chamada Rede Mr. Shake, que foi criada por ele em 1991 com capital de terceiros também. A diferença é que aqui o foco era mais em lojas que funcionassem dentro de shoppings. Por que isso? Para aproveitar a estrutura das chamadas praças de alimentação, onde não há necessidade de se investir em mesas, cadeiras, espaço físico para consumo e assim por diante. Esse modelo também ainda existe hoje, mas já naturalmente não tem o mesmo brilho que teve nos anos 1990. O importante é perceber que o resultado, desde o início, foi muito positivo. De novo, a estrela do Sérgio funcionou, mas evidentemente a persistência foi um dos fatores chave para que isso acontecesse.
Importante lembrar também é que, a partir de desenvolvimento de projetos como esse, ele, Sérgio, deixa de ser o operador do negócio e passa a ser o gestor do modelo através de contratos de franquia. Ou seja, ele não precisa ter uma estrutura muito grande de pessoas para gerenciar contratos. E toda essa turma que trabalha no ponto de venda corresponde à mão de obra subordinada ao franqueado e não a ele. Portanto, o modelo fica mais barato e mais fácil de ser gerenciado por ele. Mas talvez a melhor das experiências que ele teve, ainda dentro dessa segunda estratégia, foi essa aqui. Ele foi procurado exatamente em 1988 por um cidadão que era um médico formado, embora nunca tivesse exercido a profissão, e que tinha a intenção de investir um capital que ele tinha obtido ao vender 2 padarias que ele havia herdado do seu pai, que também havia falecido. E você vê que as histórias se parecem, já que o início da história do Sérgio foi exatamente assim, né? A herança de um negócio. Esse sócio dele pediu que ele desenvolvesse um projeto que atendesse exatamente aqueles mesmos 10 mandamentos que ele havia criado. E ele desenvolveu uma ideia também voltada à culinária árabe, inaugurou uma loja na Avenida Cerro Corá, uma avenida importante aqui da Zona Oeste de São Paulo, e o sucesso foi enorme. E a partir daí isso virou uma rede, né? Ele foi sócio dessa rede só durante 3 anos. Depois ele vendeu a parte dele de volta para esse médico e até hoje essa rede é operada por Alberto Saraiva, um médico. Mas ele, Sérgio, foi quem criou o modelo do Habib's, que é nada mais nada menos do que a maior rede de restaurantes do país, depois da rede mundial McDonald's, que é a maior no planeta. Sucesso indiscutível a partir de 1988. Para quem não sabe, o Habib's tem hoje até lojas fora do Brasil. O gênio dos negócios, Sérgio Dellacroce. Não é pouca coisa. Se você gostou, próxima edição eu tenho um outro case para você. Fique comigo.